Olá, hoje pelas ruas da minha cidade veio até o bairro da Carvoeira conversar com o escritor líbano-biguaçuense, como ele mesmo gosta de se definir, o Salim Miguel. Vamos lá comigo. Salim, vamos começar falando então da maior distinção da Academia Brasileira de Letras que tu recebeu. Como foi receber o prêmio Machado de Assis? Olha aí, é uma surpresa, e é uma surpresa que deixa a pessoa motivada e satisfeita, né? Porque é um resultado de quase 75 anos de trabalho com a palavra. E o curioso é que a pessoa não pede, não há inscrição, só fica sabendo no dia em que alguém da academia, e no caso foi o assessor de imprensa da academia, que telefonou me dando os parabéns, dizendo que eu tinha ganho o prêmio Machado de Assis, que é o prêmio por conjunto de obra. Nossa. Aí eu perguntei para ele, como é que foi resolvido isso? Ele disse, eu posso dar 3 informações, mas as demais eu não posso. Primeiro, que a academia, os acadêmicos escolhem um certo número de escritores. Depois, a comissão desses números X define 3. Tem um relator. O relator define-se por um dos 3. Os demais o acompanham ou não. Aí vai para a plenária da academia. A plenária pode ou não aprovar o parecer do relator. No seu caso, foi aprovado por uma significativa maioria. Eu peguei assim, eu posso saber 2 coisas, quem foram os 2 que concorreram comigo e qual foi essa significativa maioria. Ele disse, isso eu não posso lhe dizer. Né? Mas, de qualquer maneira, é claro que foi um momento importante para a minha trajetória como escritor e estar na companhia de nomes assim dos mais importantes da literatura brasileira. Trajetória que começou em Biguaçu, quando tu chegou. Começou em Biguaçu porque eu costumo dizer, eu prezo muito a eufonia da palavra. E que uma palavra tem que se acasalar bem com a outra, né? Para que isso dê um resultado que interesse ao autor e possa interessar aos que vão tomar conhecimento disso. Por isso eu digo que sou um líbano-biguaçuense, que soa melhor do que um biguaçuense libanês. Você não acha que líbano-biguaçuense soa muito melhor? Bem melhor, eu acho. E eu digo isso pelo seguinte, porque eu cheguei do Líbano com 3 anos e a minha infância e adolescência toda ela passada em Biguaçu. E nós somos aquilo que a infância e a adolescência nos fez. Tudo o mais é acréscimo. E pode ser acréscimo para o lado bom ou para o lado mau. E a infância, essa parte da vida vivida em Biguaçu foi bem importante para ti, né? Não, foi muito importante por vários motivos. Pelo contato com a natureza, pelo contato com figuras que me marcaram, não só colegas de escola, não só amigos da infância e da adolescência, mas também porque algumas figuras que aparecem desde então na minha obra literária. Porque como eu tive uma formação escolar muito fragmentada e muito tumultuada, eu, na verdade, aprendi com gente de carne e osso e com gente de papel. Gente de papel que eu fui criando e gente de carne e osso que foram me ensinando. Então, em Biguaçu, tem, além da minha mãe e do meu pai, porque a minha mãe, além do árabe, ela sabia russo e inglês.
e aprendeu com facilidade o português. E o meu pai sabia árabe e francês e aprendeu com muita facilidade também o português. Então, além das lições que eles nos davam, que aí eu não vou botar que me davam, vou botar o que nos davam aos outros filhos também, as pessoas que frequentavam a venda que meu pai tinha, porque meu pai tinha sido professor no Líbano. Quando saímos de lá, nós íamos era para os Estados Unidos, não vínhamos para o Brasil. Só que o acaso, e eu acredito muito no acaso, o acaso de repente fez com que em Marsella um incidente impedisse que continuássemos a viagem. O dinheiro estava acabando. Quando apareceu um navio, vinha para o Brasil. E meu pai se lembrou que tinha uma irmã, dessas que se aventuram sozinha, que tinha vindo para o Brasil. A única coisa que ele sabia que era para o Brasil e em algum lugar no Rio de Janeiro. Aí veio para o Brasil com a preocupação de dar tempo e fazer a viagem para os Estados Unidos, onde a minha mãe tinha morado e que tinha 13 irmãos que estavam relativamente bem. Só que ambos, ao primeiro contato, se apaixonaram e não quiseram mais ir para os Estados Unidos. E acabamos em Biguaçu. Então eu brinco dizendo que meu pai saiu de uma cidadezinha que nem é conhecida no mapa, e veio para uma outra cidadezinha que quando eu falava, nas minhas viagens eu falava que era de Biguaçu, diziam, onde é que fica isso? E saíram do Líbano por quê? Saíram do Líbano em busca de uma vida melhor. Não uma vida intelectual, mas uma vida de realização da família. Meus pais já tinham 3 filhos, eu e 2 irmãs, e as dificuldades lá aumentavam. Então, os Estados Unidos, esses 3 irmãos da minha mãe, tinham uma situação bem razoável, e o meu pai ia para lá para lecionar árabe, porque ele tinha sido professor primário no Líbano. Só que no Brasil ele não tinha como lecionar árabe para quem, né? Então aqui ele fez o que todo imigrante, principalmente imigrante libanês, faz. Começou como mascate e depois abriu uma venda, e o máximo que ele chegou foi a uma loja de tecidos de um lado e do outro lado uma venda onde vendia como esses mercadinhos que tem hoje, que vendem um pouco de tudo. Sim, armazém, né? Quem foi João Mendes na tua vida? Pois é, essa é uma das 4 ou 5 figuras a quem eu devo muito. João Mendes era um livreiro, poeta cego. Tinha uma livrariazinha em Biguaçu. E eu, antes de aprender a ler, eu já tinha fome de leitura. Tanto que eu pegava um jornal, uma revista que meu pai ou minha mãe estavam lendo, chegava lá, mostrava uma figura, uma árvore, e dizia assim, eu estou vendo que é uma árvore, mas eu quero ver aqui onde é que está a palavra árvore. Pegava um boi e dizia assim, onde é que está a palavra boi? Eu fui aprendendo a ser alfabetizado assim. E mal alfabetizado, eu fiquei com a fome de leitura que não passou até hoje. E eu ficava procurando na casa de amigos do meu pai, parentes ou amigos, livro, mas raramente tinha um livro. A biblioteca da escola era mínima,
devorei os poucos livros que tinha lá. Em geral eram livros didáticos ou paradidáticos. Até que um dia, passando na frente da livraria, eu pensei, puxa, eu vou ver que tipo de livro tem o João Mendes. Entrei e fiz uma proposta que ele não aceitou. E aí ele me fez uma contraproposta. A minha proposta é que ele me emprestasse os livros, eu levava, lia em casa, prometia que não rabiscava, não sujava, não manchava, não amassava. E quando eu juntasse uns trocadinhos, eu acabava comprando um dos livros. Ele disse, vamos fazer o contrário, eu tenho igual fome de leitura. Tu vem para aqui, senta e vai ler em voz alta para mim. Que lindo. Isso durou alguns anos. Então, tu tens o direito de perguntar, que livraria fantástica era essa em Biguaçu? Que coisa maravilhosa. Que conseguisse durante anos ler tudo que se pode imaginar. É que o João Mendes tinha uma imaginação fértil. A primeira coisa que ele fez foi telefonar para um amigo em Florianópolis, um primo em Florianópolis, tinha uma boa biblioteca, pediu que fosse mandando livros para ele. Terminava a leitura daquela, a gente devolvia, chegava outra dose de livros. Além disso, as editoras trabalhavam com um sistema chamado consignação. Sim. Por exemplo, ele pegava de uma editora 50 livros. Ele tinha um período X para vender esses livros ou devolver. É claro que ele não podia devolver os 50. Então forçava parentes, amigos, conhecidos a comprarem alguns desses livros. Isso fez com que mais pessoas passassem a ler e que alguns formassem biblioteca. Então vamos dizer que dos 50 ele conseguia vender 20. Devolvia os outros 30, pagava os 20 e recebia outros 50. Isso várias editoras. Então nós lemos tudo que se possa imaginar. Aos 12 anos eu estava lendo As Dores do Mundo, do Schopenhauer, o filósofo. Claro que nem ele, nem eu entendemos muita coisa. Mas, em compensação, estávamos lendo livros de aventura, estávamos lendo alguns romances bons. Fiquei conhecendo Eça de Queiroz, fiquei conhecendo José de Alencar, fiquei conhecendo pouco depois Machado de Assis, escritores estrangeiros. E naquela época tinha uma editora que publicava esses novelões, tipo novela de televisão de hoje. Cada semana saía um capítulo. No fim formava um volume de quase 1000 páginas. E esse primo do João Mendes, de Florianópolis, tinha uns 2 ou 3 desses livros. Ele nos mandou. Puxa, aquilo foi durante quase um mês para ler um deles. E um deles eu me lembro até hoje do título, se chamava Buridan ou Os Mistérios da Torre de Nesle, de Michel Zevaco. Tinha outro chamado A Toute Negra no Moinho, de Xavier de Montepin. Mas, além disso, Tarzan, Júlio Verne e algumas coisas melhores que a gente não sabia. Por exemplo, até hoje não sei como é que chegou até nós. Isso em 1934 ou 35, um romance argentino chamado Dom Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, em espanhol tinha sido publicado na Argentina em 1926. Nossa! Em 1934, 35, estava a edição, primeira edição em Biguaçu. Nossa! Em espanhol.
Até hoje eu não consigo saber como... Nós lemos. É claro, muita coisa a gente entendeu e muita coisa não entendemos, né? Nem ele, nem ele, nem eu. Então, essa foi a minha formação. Mas, além dele, tem outras duas figuras que marcaram muito. Um deles era João Dedim, era alfaiate delegado de Biguaçu. Esse eu cheguei depois a reencontrar. O João Mendes eu nunca mais encontrei, depois saí de Biguaçu. E tinha um preto velho, que era chamado Tiadão, não era tio, era Ti. Tiadão morava em São Miguel, em 1938, 39, 40, por aí. Ele estava com quase 100 anos, mas tinha uma vitalidade. Ele vinha de São Miguel, sentava na venda do meu pai, pedia uma cachaçinha e ficava contando histórias, falando dele, de como ele tinha vindo de Angola, como é que ele acabou em São Miguel. E de repente me parece que ele está dizendo assim, puxa, eu já não sou, se sou eu ou um eu que tu não cansa de reinventar. Medo de quê? Futuro é o futuro, ora essa. Você tem que se decidir, minha filha. Seu mundo agora é outro. Era uma crônica da cidade com tudo que ela representava. E era a influência do expressionismo alemão e do neorrealismo italiano. O senhor faz que não entende. Não é difícil de entender. Mas entender o quê? Eu só quero ter certeza. E a ponte teve uma importância chave no encerramento do filme, quando há o acidente e as pessoas se encontram, que durante o filme todo elas circulam sem se encontrarem. Esse é o fecho do filme e essa é a proposta final, mostrar que mesmo numa cidade pequena como Florianópolis, as pessoas podem nunca se encontrar ou podem se encontrar no momento definitivo. Eu comecei a rabiscar aos 8, 9 anos. E continuei rabiscando durante muitos anos, mas tive o bom senso de rasgar tudo, né? Que era um exercício. E eu tinha muita preocupação com a palavra. Por exemplo, meu pai gostava muito de um poeta persa chamado Omar Khayyam, que tem um livro que é um clássico, chamado Rubaiyat. Então, vê só, eu peguei a palavra Omar e vi quantas palavras podiam ser tiradas da palavra Omar. Amor, Roma, ramo. Comecei a desmontar o Omar e ver quantas palavras eu podia tirar do Omar. E em cima disso eu tentei uma historinha que, é claro, não valia coisíssima nenhuma, mas valia como exercício. Eu só comecei a publicar porque eu digo que na barriga da mãe eu já me dizia, eu vou ser jornalista e escritor, mesmo porque eu não sei fazer outra coisa. Mas eu só comecei a publicar quando, em 1943, durante a guerra, não havia mais condições do meu pai continuar em Biguaçu, porque lá a venda dele vivia mais na base de troca. Ele comprava alguns gêneros em Florianópolis, sabão, sal, querosene, e lá ele trocava por produtos da terra que depois vinha aqui. Então dinheiro mesmo entrava muito pouco. E com a guerra, nem isso mais era possível. Aí ele mudou para Florianópolis, em 1943. 44 eu comecei a estudar, fiz o chamado artigo 91. Como não tinha
exame aqui, eu fui fazer em Paranaguá com o seguinte projeto: se passar, volto. Se não passar, vou fazer o mundo. Parece que passei, né? Porque estou aqui. Em 45 eu fui fazer o clássico no Colégio Catarinense, mas não concluí. E aí já estava envolvido com um grupo de jovens que em 46, 47 começamos a montar o chamado Círculo de Arte Moderna. Sim. E aí eu já comecei a colaborar nos jornais. Naquela época nós tínhamos 4 jornais: o Estado, a Gazeta, Diário da Tarde e Diário da Manhã, e uma revista chamada Atualidades. Foi nessa época, mais ou menos, que começou a tua parceria com a tua amada Eglê? Nós fomos nos conhecer em 1947, quando nós não estávamos satisfeitos só com debates, com leia o meu que eu leio o teu, né, que era muito comum naquela época. Eu fazia um artigo, um conto, te pegava e dizia assim: lê o meu. Aí tu puxavas, então tu lê o meu também, né? Nós nos reuníamos, além de dizermos lê o meu que eu leio o teu, discutíamos barbaridade. Alguém chegou para trabalhar, sonhando vida, sonhando amor, mas a cidade o absorveu. Mas nós queríamos fazer uma revista, porque estavam circulando nos anos 40 e 50, circularam no Brasil cerca de 40 revistas de jovens em todos os estados brasileiros. E nós aqui não tínhamos a nossa. Só que não tínhamos dinheiro, não tínhamos nem queríamos ter contato com os poderosos, com os donos da terra. Então o que é que nós fizemos? Florianópolis sempre gostou muito de teatro. Nós montamos um espetáculo com 3 peças em um ato, com o resultado desse espetáculo, que teve que ser repetido, porque nós lotamos o Teatro Álvaro de Carvalho na primeira apresentação. E o boca a boca funcionou de tal maneira que nós tivemos que fazer um segundo espetáculo. E foi aí que a gente se conheceu, começamos o namoro, e se contar namoro e casamento, estamos juntos há 62 anos. Que lindo, meu Deus. Salim, tu que é uma pessoa que dedicou a tua vida inteira para a cultura brasileira, para a cultura dessa cidade, já que tu falou agora em teatro, me diz uma coisa: se o florianopolitano gosta tanto de teatro, por que é tão difícil a gente conseguir executar as coisas, fazer as coisas, trabalhar mesmo com cultura, montar uma peça, um filme, uma gravação, um CD? Porque, como eu disse, os poderosos acham que cultura não dá retorno, não dá voto. Primeiro, não é bem verdade. Segundo, uma nação, um país se caracteriza e se marca pela sua cultura. Eu sempre dou um exemplo. Os meus amigos dizem que eu já sou chato dando esses exemplos. Por exemplo, se tu sair pela rua perguntando, muita gente não sabe quem é que mandava na Inglaterra no tempo do Shakespeare. Mas mesmo os menos interessados em cultura já ouviram falar, já viram a peça ou um filme baseado em peça do Shakespeare. Se a gente for para a Grécia, pega um Homero, eu não sei quem é que mandava na Grécia no tempo do Homero, mas eu tenho aí as obras do Homero. Então, um país se marca e se identifica para o futuro através da sua cultura. Só que, infelizmente, em Santa Catarina, os governantes que nós temos tido nesses anos todos, com raríssimas exceções, pouco se interessam por isso, quando se interessam. Então é isso.
florianopolitano gosta muito de teatro. Mas, ultimamente, as peças que têm vindo são peças ou de carregação, ou peças que trazem 2, 3 atores televisivos, de preferência globais, para ver se conseguem fazer um público, né? Nós temos SIC, Álvaro de Carvalho, Ubro, 2 na universidade, 5 teatros. Eu acho que não havia necessidade de fazer o Pedro Ivo, que é contramão. Né? Havia necessidade de dar força aos grupos daqui para que eles mantivessem sempre, com regularidade, um repertório. Um repertório não se faz com uma peça, se faz hoje 1, amanhã 2, depois de amanhã 3, depois volta a primeira, tira do SIC e leva para o Teatro da Ubro, que é um teatro menorzinho, fazer pequenas salas de multiuso nos bairros, nas praias que nós não temos. Então, o problema básico é esse, né? Exatamente. É isso, mas a gente tem que continuar. Uma hora a gente chega lá, eu acho, né? Não Chega. pode parar de trabalhar, porque senão vai fazer o quê, né? O que acontece é que a gente, mesmo com tudo isso contra, tem que continuar batalhando, né? Exatamente. É o que a gente tem feito. Salim, uma saudade. Na quê? Uma saudade. Olha aqui, eu não sou saudosista. Eu acho que a gente tem que pensar sempre para frente. Mas eu tenho uma saudade da Florianópolis que não era esse caos de hoje.